Olá galerinha de diagnóstico por imagens. Hoje iremos falar sobre doenças do disco intervertebral. As doenças do disco intervertebral são caracterizadas pelo extravasamento do material do disco intervertebral para o canal medular, comprimindo a medula óssea, causando sinais neurológicos, paralisia e outros sinais. As regiões mais acometidas por esse tipo de doença são as vértebras cervicais e as toracolombares. Essas doenças podem ser causadas de formas endógenas e exógenas, sendo a causa endógena ocorrida devido a uma patologia primária, e exógena deve-se por traumas automobilísticos, projéteis e quedas. A causa mais comum são as exógenas. Normalmente esse tipo de doença são encontradas em cães de raças condrodistróficas. Raças condrodistróficas são raças que os cachorros possuem os ossos longos mais curtos, que dá a sensação de serem mais curtos ou rebaixados. As raças mais conhecidas são Beagle e o popularmente conhecido Salsicha. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, variando com o grau neurológico e sinais clínicos apresentados. O tratamento clínico, o animal fica em repouso absoluto, sendo administrado anti-inflamatórios. O tratamento cirúrgico é realizado quando o clínico não surgiu efeito sobre o animal, sendo este indicado em casos de paraplegia e supressão da sensação de dor. O diagnóstico se dá por raio-x, tomografias e avaliação de sinais clínicos que auxiliam na hora de fechar o caso. Agora iremos falar sobre doenças de Hansen. As doenças de Hansen tipo 1 e 2 são as populares hérnias de disco. Sua fisiopatologia é devido ao rompimento do material nuclear do disco ou protusão do disco intervertebral, que consequentemente irá comprimir a medula. A diferença entre Hansen tipo 1 e 2 é pelo extravasamento do material nuclear no disco, devido à fragilidade e envelhecimento de forma abrupta do mesmo, e a protusão dorsal do disco respectivamente, ocasionando desde sinais de dor até paralisia de todos os membros, como visualizado no esquema. Exame físico. Durante o exame físico, o médico veterinário deve avaliar a propriocepção do animal para poder diagnosticar essa doença, como na imagem mostrada. Para que possamos ver as hérnias de disco em radiografias, usamos a mielografia. A mielografia visa aplicar um líquido de contraste no espaço subaracnoide e analisar onde encontra-se a lesão no canal medular. Repare a diminuição do espaço entre as vértebras. Observe o afunilamento que ocorre na meninge, aparente devido à mielografia. Você pode utilizar de exames radiográficos, tomografias e ou mielografias para realizar seu diagnóstico. Repare na lesão na medula, demonstrado pela seta vermelha, devido à compressão. A próxima patologia de coluna a ser abordada se trata de uma doença inflamatória chamada de espondilite. A espondilite é uma inflamação da vértebra, podendo estar ocorrendo em apenas uma vértebra ou em mais. Além disto, a espondilite pode ser infecciosa resultante do patógeno específico que causa esta inflamação, como por exemplo, o Spirocera lutea. Diferentemente da discoespondilite, que a infecção acomete os discos intervertebrais e corpos vertebrais adjacentes, na espondilite esta infecção está confinada apenas no corpo vertebral. Os sinais radiográficos encontrados em espondilite. Pacientes com espondilite terão sinais radiográficos alterados nas vértebras, onde, como na imagem demonstrada, ocorre uma formação irregular na margem dos corpos vertebrais. Além disso, pode-se observar lise ou proliferação óssea em qualquer vértebra acometida. Discoespondilite. A discoespondilite é uma inflamação causada por vírus ou bactéria que atinge os discos intervertebrais e ou as placas terminais vertebrais. Anatomicamente, as estruturas podem ser identificadas nestas imagens. É uma doença secundária, ou seja, ocorre devido a outras infecções presentes no organismo, sendo as mais comuns: infecção urinária, endocardite e doença dentária. O agente etiológico é disseminado através da circulação sanguínea, chegando até as vértebras e suas estruturas.
O organismo mais comum dos animais com discoespondilite é a bactéria Staphylococcus spp. Os sinais radiográficos característicos da doença são: osteólise das placas terminais vertebrais. Observa-se no estágio precoce da discoespondilite o colapso do disco intervertebral, apresentando radiolucidez entre as vértebras. E calcificação, radiodensidade, em volta do espaço intervertebral, característica tardia da doença. A discoespondilite é diagnosticada através de raio-x, porém a tomografia computadorizada traz mais detalhes relevantes sobre o prognóstico da doença. A radiografia mostrada foi obtida de um caso clínico de discoespondilite canino. A radiografia apresenta osteólise das placas terminais, nas vértebras C4 a C5, de C5 a C6, de C6 a C7. Neoformação óssea em torno da vértebra C6. Alteração no padrão das vértebras, identificado através do segmento do olho do canal vertebral. E entre C5 e C6 observa-se também uma subluxação. Tomografia do mesmo caso de discoespondilite, apenas por curiosidade, pois ainda não tivemos contato com esse tipo de exame. Os exames de imagem são desse paciente diagnosticado com discoespondilite, que como relatado é uma doença de intensa dor. Espondilose. A espondilose é uma doença degenerativa não inflamatória da região periférica da placa terminal, associada com a formação de novo osso. Sua causa é desconhecida, mas acredita-se que seu surgimento se dê a partir da degeneração discal. A espondilose pode ser classificada em 4 graus. Grau 1. O osteófito aparece como um pequeno esporão. Grau 2. Os osteófitos aparecem em ambos os lados do espaço articular. Grau 3. Os osteófitos se estendem abaixo do espaço discal. Grau 4. Os osteófitos se fundem ao redor do espaço discal. Sinais radiográficos. A espondilose pode acometer vários pontos da coluna vertebral, mas seus locais mais frequentes são entre as vértebras L2 e L3, e entre L7 e S1, podendo variar com raça e porte do animal. A formação de osteófitos se estendendo dorsolateralmente pode comprimir raízes de nervos espinhais ao nível do forame intervertebral. Os sinais relatados associados à espondilose severa são rigidez do dorso, claudicação, alterações na marcha, e dor. Falaremos agora sobre estenose lombosacral. A doença lombosacral é, para todos os efeitos, uma subdivisão da síndrome da cauda equina, em que a lesão é localizada na articulação lombosacra. Os tipos de doenças englobados pelo termo doenças lombosacral incluem a estenose lombosacra degenerativa. Os sintomas que podem alertar a doença são: pressão sobre a cauda equina, falta de coordenação dos membros pélvicos, claudicação, incontinência urinária e fecal. As alterações secundárias devido à estenose que podem ser observadas são: protusão de disco intervertebral, hipertrofia do ligamento interarqueal, ligamento dorsal e cápsulas articulares, espondilose deformante e formação de osteófito nas placas terminais lombosacras e facetas articulares. Sinais radiográficos. No raio-x podemos observar a protusão de disco intervertebral como apontado pela seta. Iremos falar um pouco sobre calcificação de discos intervertebrais. A calcificação é resultante de doenças ou traumas que levam a um processo inflamatório, em que os discos reagem diminuindo de tamanho, fazendo lise ou produção óssea, que como sinais radiográficos possui a mineralização ou deposição de cálcio. Os fatores que influenciam a calcificação dos discos são: doenças, espondilites, discoespondilites, fises, neoplasias, osteomielite, osteoartrose e fraturas traumáticas. Sinais radiográficos. As alterações radiográficas que podemos observar são: espaço entre as articulações intervertebrais, tamanho ou formato do forame anormais, radiopacidade elevada,
focos de fibrose e hérnias, presença de material hiperdenso e presença de osteófitos. Com essas alterações procuramos a melhor maneira para abordar o nosso paciente. Obrigado a todos pela atenção. Aqui podemos encontrar as nossas referências bibliográficas. Os maravilhosos alunos que fizeram parte deste trabalho são Amadeu Negrão, Ana Beatriz Brizola, Cristian Felipe Ferraz, Daniele Rodrigues Becari, Diego Alexandre Garcia, Isabelle Oliveira Cardoso, João Vitor Rodrigues, Mariana Lopes Simeone, Mônica Judith Borges, Patrícia Alves Simão, Paula Dias dos Santos, Pedro Henrique Santana,